aonde a G12 começa, né? E aonde ela termina, onde a gente entrega a empresa, quais etapas a gente ajuda e auxilia a empresa em todo esse processo de um M&A. A gente é procurado, no caso G12 geralmente é indicado, é uma empresa que é uma indicação, uma empresa ou que a gente já vendeu, ou é uma empresa que nos conhece a nossa seriedade, a maneira que a gente trabalha. E aí a primeira pergunta, olha, o que eu preciso para vender? Eu quero vender a minha empresa. Né? Muitas vezes o empresário ele quer vender porque naquele momento ele teve uma desilusão, né? A gente senta, antes de fazer qualquer diagnóstico, qualquer evaluation, a gente senta, fica 2, 3 horas conversando com o acionista, entender por que ele quer vender, saber se isso, às vezes parece que não, mas a gente é quase um psicólogo, porque às vezes tem a influência da esposa, tem a influência do filho, tem a influência de um sócio que não quer vender, e a gente sabe que isso lá na frente pode dar problema. Sim. Então a gente alerta todos os problemas que podem acontecer, e aí ele diz, não, eu quero. Aí eu digo assim, não, então você quer vender, entende, é um negócio bom, é. Aí a gente discute o perfil das empresas, eu dou um alinhamento para dizer, olha, é melhor ir para esse caminho ou para outro caminho. O que a gente faz no primeiro momento? Conhece a empresa, entende a empresa, tanto, né, a parte dos ativos tangíveis como os intangíveis, como a marca, né, como o posicionamento deles, como o reconhecimento do mercado em relação a essa empresa, o potencial de negócio que ele tem. A gente entende isso e cria um teaser, que é uma tese, né, muito objetiva, onde a gente só vai, com isso a gente só vai despertar o interesse de outras empresas a querer conhecer mais. Né? Então a gente faz esse primeiro contato, existe aí um retorno de empresas que tem, a gente geralmente trabalha muito direcionado, a gente não larga no mercado, porque existe toda uma parte de sigilo que ele é fundamental, porque muitas vezes o pessoal, a equipe não sabe, então a gente tem que blindar, e o próprio cliente muitas vezes não pode saber que essa empresa está fazendo um movimento que pode mudar a estrutura de capital. Então a gente não cria problema nenhum, então a gente consegue trabalhar isso antes. Geralmente a primeira tese a gente não abre quem é a empresa, a gente coloca alguns pontos, cuida até porque às vezes é tão na cara de quem é a empresa, ela é tão conhecida. Dependendo do segmento também. Então a gente tem essa preocupação. Passando dessa fase, vai vir os interesses, 1, 2 empresas, a gente vê qual é que faz mais sentido. Geralmente a gente não trabalha com 2 ou 3 para fazer leilão, a gente vê a que tem o melhor perfil e as melhores sinergias né, a própria estratégia estando alinhada, os valores, tudo isso alinhado, e aí a gente começa a conversar sobre a assinatura do NDA, que é um acordo de confidencialidade, a gente assina esse acordo, começa a trocar informações ainda muito preliminares, aí muito mais relacionados a valor, a mercado, a venda, né, a gente faz uma análise, né, que a gente chama análise SWOT, que é para ver, né, as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, que isso parece que mas é importante, porque aí a gente faz a empresa, né, se ela não tem isso pronto, mesmo que ela tenha pronto, a gente questiona, né, para que a gente possa levar a maior verdade para o comprador. Né? E do comprador para o vendedor também é a melhor verdade, a melhor transparência possível. Aí a gente fazendo isso, começa a troca todas as informações, e aí mas não é ainda uma auditoria, né? Não é a gente chama de due diligence, não é ainda, né? Aí a empresa faz sentido. Aí essa empresa compradora, que é uma possível compradora, ela faz uma proposta que a gente chama não vinculativa, que é uma proposta preliminar, em outra palavra. Diz, olha, eu acho que a tua empresa vale 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões. E aí eu, vendedor, vou dizer assim, eu converso com o vendedor, olha, está muito próximo do nosso valuation, está muito longe. Eu acho que não vale a pena, nem aconteceu de a gente estar com valuation, o cara oferecer 50% do valuation. A chance de nós chegar perto é perda de tempo. Então a gente nem toca, não segue em frente, porque geralmente ele já sabe a expectativa de valor. Sim. Tá? Então o sócio começa a discutir, pode vir uma contraproposta dos sócios atuais, né, e diz, olha, por 100 milhões não, mas por 110 eu estou disposto a abrir para uma auditoria, aí é uma auditoria profunda, geralmente se contrata empresas, né, de terceiros, entra toda a parte jurídica, contábil, financeira, análise de risco, entra várias coisas, parte tributária, tudo isso entra para saber se aqueles 100 milhões
todas aquelas informações que eu passei estão consistentes. Por isso que não adianta mentir aqui. Então, aí estando consistente, geralmente é 30, 45, pode chegar a 60 dias. Eu já peguei uma DUI de 90 dias. Quando é ficando maior a empresa e mais complexa, com mais filiais, né, ela pode ser maior, depende muito. Tudo isso, o tempo está relacionado como eu tenho a minha informação estruturada. Se ele disser, olha, eu quero um balancete dos últimos 5 anos, eu quero um balanço, eu quero isso, eu quero aquilo. E se estiver estruturado, é muito rápido. Se tu tiver que fazer isso, não tiver ele realmente como tem que ser feito, tu vai demorar mais tempo. Ou tem empresas que nós já começamos a fazer o estudo, que a empresa fecha a contabilidade dela no segundo semestre do ano anterior. Isso, então não vou nem perguntar o mensal dessa empresa. Tu tem que ter um mensal fechado no 5º dia útil. Às vezes é melhor. Tem empresas hoje que a gente está trabalhando para ela ter quase diariamente, ela sabe onde ela está, para mim poder tomar a decisão. Aquilo que eu brinco, se eu não tiver isso, quando eu chego lá no final do ano ou mensalmente, eu estou fazendo autópsia ainda da empresa e não estou fazendo uma avaliação para tomada de decisão, porque ela já aconteceu. Então, assim, então, passou isso, ele manda a proposta preliminar, ele não aceita, faz uma contraproposta, esse aqui aceita, chega num valor. Começa a ser uma dor de diligência. Aí vem hoje, com toda a facilidade que tem, até pode ser tudo remoto, né? Vai ter 1 ou 2 auditorias na empresa, mas as informações hoje elas são muito claras, né, e muito rápidas. Aí tem várias reuniões, é periódico. Nós já vendemos uma empresa para o exterior, foi 60 dias com um trabalho intenso, reunião mensal, porque às vezes tem mais de 80 questões, às vezes até mais, que tem que ser respondido e a gente vai fazendo, né? É um processo cansativo, não é um processo fácil, e aí a gente já tem que ter parte das equipes internas envolvidas nesse processo, então tu tem que ter uma boa narrativa para explicar isso. Passa 60 dias, ele vai dizer o seguinte, aquela minha proposta não vinculativa, ela se torna vinculativa, é isso que eu posso pagar. Ou dizer, aqueles 100 milhões que eu ia pagar, não é mais 100, é 90, porque tu tem esse risco aqui, aquilo que eu não tinha visto, ou que tu não tinha me informado. Aí essa empresa diz, não, eu concordo. E aí, ok, aí se já parte, antes de começar a LOI, a gente já faz, de começar a due diligência, a gente já faz uma LOI, que é um contrato já muito próximo do contrato final, onde está toda a regra do jogo ali, tudo como vai ser. Isso é muito importante, porque para não ter arrependimento depois, então a gente faz uma LOI, que é uma carta de intenção, né? É muito bem definida, que vai ser muito próximo do contrato final. Passou a DUI, confirma a proposta foi aceita pelo sócio, parte para o contrato final e um processo de transição. Geralmente tem um processo de transição de acompanhamento, onde termina o trabalho da G12. Às vezes termina no deal, que é a assinatura do contrato, né, que o próprio comprador não quer que a gente acompanhe e encerra. Eu tenho casos de empresas que nós vendemos em 2022 e eu acompanho até hoje, tá? Então, porque assim, o importante no nosso trabalho é que os dois lados fiquem felizes. Satisfeitos, né? Fiquem satisfeitos. Então, a gente acompanha e vai até o fim e vibra com cada conquista deles. Então, é um trabalho longo, mas é um trabalho que dá muito prazer, porque quando a gente consegue fechar com os dois lados felizes e sabendo que a empresa vai prosperar, que ela vai crescer e que o sócio que está saindo, ou quando for fusão, ele fica, mas ele está contente, ele está animado, esse é o nosso grande reconhecimento.